Então, pessoal, boa noite a todos, né? Essa aula de hoje, né, a primeira aula do terceiro módulo, eu costumo falar do Brasil nessa aula, né? Costuma ser uma aula especial somente sobre o Brasil. Por que isso? Porque normalmente, né, o que nós fizemos em todo o nosso curso de ciência política? Nós falamos primeiro, no primeiro módulo, né, iniciando um conceito de Estado. Nós iniciamos um conceito de Estado. Nós entendemos o que é o Estado, nós entendemos o que é a administração do Estado e como surge essa administração. Nós entendemos também, e nós falamos, do conceito do poder, né? A coesão, o poder, o Estado, né? E assim, desta forma, né, nós teorizamos toda essa questão do Estado, do poder, né? E trabalhamos estes conceitos no primeiro módulo, tranquilo? No segundo módulo, o que nós falamos no segundo módulo? Nós falamos do conteúdo histórico, né, de uma parte histórica da nossa, da política, né, sobre vamos dizer assim, doutrinadores, sobre teóricos do século passado, conceituando a história. Agora nós vamos entrar na política propriamente dita, né? E o Brasil, que é um capítulo à parte, que seria a aula de ontem, nós não vamos passar hoje. Ou vai ser dado na sexta, ou vai ser dado no sábado, tá? Só que no sábado talvez seja um vídeo, se nós não dermos na sexta. Então vamos lá, pessoal. Quando identificamos que o Estado institui, né? Que o Estado ele serve para a administração dos problemas dentro da nossa sociedade, o Estado. E quando nós identificamos um problema na nossa sociedade, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos ter que trabalhar aí a ideia de agenda política, tá ok? Agenda política. O que é essa agenda política ou agenda pública? É o tema da nossa aula de hoje. Agenda política ou agenda pública, né? É o tema da nossa aula de hoje, né? Pulando aí o Brasil, que é um capítulo à parte que nós vamos dar na sexta ou no sábado. Hoje nós vamos falar de agenda política ou agenda pública, o que é isso e como funciona, né? Então nós vamos iniciar hoje, talvez em 3 aulas, nós falamos de agenda política. Se der em 2, aí eu fecho o Brasil na sexta. Se não der, em 3 aulas, e aí a quarta aula, que seria o Brasil, eu jogo um vídeo no sábado. Então, olha só, antes de falarmos da agenda pública, eu tenho que entender que a política na prática, né, na realidade, como funciona, vamos dizer assim, entre o Congresso, entre deputados, senadores, entre população, entre todos, né? Ela funciona em 3 planos. A política funciona em 3 planos. Primeiro plano constitucional. Primeiro plano da política, constitucional. Segundo plano da atividade política. E o terceiro plano, o plano de políticas públicas, que é o plano prático que mais nos interessa. Nós vamos falar dos 3. Primeiro, vou de tudo, né? Então, plano constitucional, plano da atividade política e plano das políticas públicas, sendo esse o terceiro, o prático. Então, agora vamos falar de cada um, né? Plano constitucional. O que é o plano constitucional? Quando eu falo de política, é o espaço de distinção entre a esfera da política e da sociedade, podendo a fronteira entre as duas variar conforme os lugares e as épocas. O plano constitucional, pessoal, é aquele plano da Constituição do Estado, que nós falamos lá atrás. Esse é o plano constitucional. Como eu constituo o Estado, né? Monarquia, parlamentarismo, presidencialismo, né? Então, como eu constituo o Estado dentro da política, o plano constitucional, o plano da Constituição, é o plano da formação do Estado. É como eu tenho o Estado, como eu vejo o Estado, também do plano das leis, né? O plano das leis, o plano onde está lá na Constituição Federal da República. Segundo, atividade política. Quando eu falo de atividade política, eu falo das divisões partidárias, a atividade política em geral, como a disputa partidária
competição eleitoral, né? Disputa em partidos políticos, PT, PCdoB, PSDB e etc. Como ele se afilia, como se agremia, como se distribui as legendas, as cotas. Então, o plano da atividade política é a política na prática, né? Os sindicatos, associações, quando eu vou lá me sindicalizar, me associar e etc e tal. É o plano da atividade política, é a atividade partidária, né? Vamos dizer assim. Agora, o terceiro e último plano, é aqui que a coisa começa a acontecer. Designa, enfim, né, que é o plano das políticas públicas, designa, enfim, a política pública, ou seja, o processo pelo qual são elaborados e implementados os programas de ação pública, programas de ação pública. É aí que está a política na prática, é aí que está a agenda pública, né? Agora, antes de falarmos de agenda pública, nós temos que entender, né, o que é um estado de coisas. E este estado de coisas é que vai ser resolvido pela agenda pública, através dos políticos dentro de um plano constitucional, que é o que nós acabamos de falar de forma resumida. Mas antes da agenda pública, eu tenho que entender, e do estado de coisas, eu tenho que entender também o que é uma decisão política. O que é uma decisão política? Corresponde a uma escolha dentre um leque de alternativas, porque os políticos vão ter que escolher entre comprar insulina, comprar vacina, não é? Não comprar vacina, comprar, não comprar, vacinar, não vacinar, fazer pontes, fazer obras, né? Dar aumentos para funcionários, não dar aumentos, dar aumento no salário mínimo, não dar aumento de que tanto de aumento, né? Isso é uma decisão política que corresponde à escolha dentre um leque de alternativas, conforme a hierarquia de preferência dos autores envolvidos. Professor, que autores são esses? Nós vamos falar também o que são autores, chamados de atores, autores chamados de atores. Que atores? Atores políticos. Vamos falar disso aí também, né? Envolvidos. Esses autores envolvidos expressando uma certa adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis, meios financeiros, recursos, né? É isso. Então, isso é uma decisão política. Dúvida? Não, né? Política pública envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas. Tranquilo? Então vamos lá. Agenda pública. Podemos ter um determinado estado de coisas que incomode e prejudique muitas pessoas durante um longo período. Estado de coisas é a chave para o entendimento de agenda pública. Podemos ter um determinado estado de coisas que incomode e prejudica muitas pessoas durante um longo período. Quando esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades governamentais, podemos dizer que temos um problema político, ou seja, o problema chegou à agenda pública. Pessoal, o que é um estado de coisas? O que é uma agenda pública? O que é um problema político? O que é uma decisão, né? Então vamos dizer que em determinado trecho da rodovia 020 ocorrem muitos acidentes ali, né? É comum ocorrer acidentes, por exemplo, ali na descida ali do DVO, né? Ali o pessoal, muito acidente ali, né? Direto cai carro ali, bate, etc. Então ali eu tenho um estado de coisas, né? Surge dessa situação um estado de coisas, ou seja, sempre ocorrendo acidentes naquele local, naquele mesmo trecho, então a população começa a reclamar disso, né? Olha, tem acidente, olha, paralisou, ó, 020 está congestionada, 020 está com problema, aí ambulância, morte no trânsito, etc. Então, o que acontece? Eu tenho um estado de coisas aí, né? E surgem reclamações, e isso vai parar onde? Vai parar no poder público, poder político.
Esse poder público, poder político, né, tem que resolver essa questão, porque a população anda reclamando. Então o que acontece? Não só o congestionamento, mas o perigo que envolve aquele trecho, né, do perigo que envolve aquele trecho, eu tenho aí diversas demandas, diversas reclamações. É uma questão. E o poder público tem que resolver isso. Como que eu resolvo isso? Né? Daí surge um estado de reclamações. E surge reclamações da população. Existem óbitos no local. Existe deslocamento de ambulâncias, né? Do SAMU, deslocamento da polícia. Eu tenho que pintar as faixas, eu tenho que colocar radar, eu tenho que diminuir a velocidade local, ampliar as faixas, né? Melhorar tudo ali. Isso é um estado de coisas, né? O estado de coisas, ele vem e ele cria uma demanda para o governo, uma demanda a ponto de influir na política local, para que seja solucionado, resolvido a questão do local, do momento, né? Então, este estado de coisas, né, requer uma decisão política. Esse estado de coisas requer uma decisão política. Então, olha só, eu tenho uma demanda para ser resolvida, né, decorrente de um estado de coisas. E aí eu vou ler de novo o conceito aqui, ó. Podemos ter um determinado estado de coisas que incomode e prejudique muitas pessoas. É o exemplo que eu acabei de dar. Durante um longo período de tempo. E é o que está acontecendo. Quando esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades governamentais, e é o que está acontecendo, podemos dizer que temos um problema político. Aí eu pergunto, temos um problema político na 020? Temos. Não é? Vou dar um outro exemplo, vamos mudar de exemplo. O outro exemplo é a DF, qual é o número ali? O pessoal chama de Estrada do Vinho? 218, não? 118? 138, bom. Então, a DF 138, Estrada do Vinho, ali que o pessoal chama, né? Que liga Planaltina dentro da Planaltina de Goiás, o número de acidentes fatais ali, né, é muito grande. Tem acidente, todo mês tem acidente ali, em média de 2 acidentes por mês, né? A rodovia é mal iluminada, né? O acostamento é ruim, é esburacado, é velho, o trecho ali é velho, né? Embora exista 3 radares ali, exista alguma situação, não é tão ruim, né? Mas é perigoso, porque eles vêm em alta velocidade, praticamente um de frente com o outro, né? Colado um no outro. E o que acontece? Um grande número de acidentes, envolvendo polícia, envolvendo mortes, envolvendo agentes, envolvendo todo um estado de coisas. Vou ler de novo o conceito, olha só, pessoal, tá ficando fácil, ó. Estado de coisas que incomode e prejudique muitas pessoas durante um longo período de tempo. Quando esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades governamentais, podemos dizer que temos um problema político, ou seja, o problema chegou à agenda pública. Então, doutores e doutoras, a agenda pública, ela existe, né, para resolver o problema político que decorre de um estado de coisas. Eis o conceito de estado de coisas, né? Então, do estado de coisas surge uma agenda, surge um problema político e a agenda pública vai resolver esse problema político. Eis a política na prática. Na prática temos um problema para ser resolvido agora. Agora temos que resolver esse problema. Como que eu resolvo esse problema? Como que eu resolvo? Criando uma agenda pública. Mas aí, esse problema político chegou no Estado? Sim ou não? Onde que ele chega? Aqui no Distrito Federal nós temos um problema que não é problema, tá? Nós temos uma característica de não termos prefeitura, não é? Nós temos administração, obrigado. Administração, nós temos administração local que corresponde a uma prefeitura, mas não é uma prefeitura, mas é como se fosse uma prefeitura, mas não é uma prefeitura, que serve para resolver um estado de coisas local. Então eles pegam para resolver um estado de coisas local, com autonomia, sem autonomia, vamos verificar agora, né? Mas dependendo do estado de coisas, né, como por exemplo duplicar uma rodovia, no caso da DF-138 ou a questão da 020 que eu acabei de citar, né, dependendo, eu posso ter que pedir aí porque depende de verba, né, receita. Eu posso ter que pedir autorização para quem?
para o governador para liberar essa verba, que às vezes nem tem essa verba, e aí nós vamos ter que ter uma receita. Tudo isso para resolver um estado de coisas, para resolver um problema. Então vamos novamente ler o conceito todo novamente. Então podemos ter um determinado estado de coisas que incomode e prejudique muitas pessoas. Depois eu vou ler o conceito a âmbito nacional, tá? Durante um longo período de tempo. Quando esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades governamentais, podemos dizer que temos um problema político. Ou seja, o problema chegou à agenda pública, né? E aí eu tenho que resolver. Ponto. Novamente, ponto. Agora vamos de novo, né? Esquece e vamos zerar aqui. Vamos lá. Surge um problema mundial. Qual é o problema mundial? Uma doença inesperada, sem cura, que ninguém sabe o que é e está causando muitas mortes, não é? E esse problema ele incomoda, não por muito tempo, porque ele é imediato, né? Mas ele começa a vir de uma forma avassaladora. Incomoda e prejudica muitas pessoas, né? E surge um estado de coisas que começa a chamar a atenção das autoridades governamentais mundiais. Podemos dizer que temos um grande problema político, ou seja, o problema chegou a uma agenda pública, temos que resolver. A resolução desse problema é a agenda pública. Através da agenda pública, qual a agenda pública? Agora, uma agenda mundial, que envolve governos mundiais. Estou falando da Covid, fácil compreender, fácil entender que é só isso, tá? Então, pessoal, vamos dizer assim, a razão, a força da agenda pública, né, decorre de um estado de coisas que eu tenho que solucionar, né? Então, durante um tempo, se surge um problema, eu vou falar de vários outros problemas, tá? Aí a gente vai entrar na agenda da maconha, mesma história. Vamos entrar na agenda do aborto, da maconha, vamos entrar na agenda das feministas, vamos entrar na agenda LGBTQIA+, vamos entrar em várias agendas, né? E quais são as agendas vários estados de coisas, não são agendas, vários estados de coisas, que podem penetrar a barreira política e virar uma agenda ou não. Esse é o detalhe, né? Eu posso ter uma agenda ou não. Eu tenho uma agenda da maconha? Ainda não. Ainda tem um estado de coisas que incomoda, né, durante um bom tempo, chama a atenção das autoridades governamentais e podemos dizer que temos um problema político? Sim, temos um problema político a ser resolvido. Resolvido? Ainda não. Ainda está na fase de ver se vai resolver, se não vai resolver. Aí vamos fazer uma agenda para resolver isso? Aí vamos. Qual que é o objetivo da agenda? Aprovar o uso medicinal, recreativo, né? Então, essa é a questão da agenda. Então é assim que se trabalha na prática a política. Então vimos no primeiro módulo aí o poder, a formação do Estado, a administração, no segundo os teóricos e agora no terceiro e último momento a política na prática, né? Sendo que o Brasil deixa um capítulo à parte, que provavelmente vai ser na sexta ou no sábado, a gente vai falar só de Brasil, que o Brasil é um capítulo à parte mesmo, né, do mundo, tá? Então fica assim. Então olha só, agora em agenda pública, dentro ainda desse conceito, olha só pessoal, antes de entrarmos no estado de coisas que nós acabamos de falar, nesses estados modernos, olha só, eu tenho demandas novas, eu tenho demandas recorrentes, aquelas que vêm, vai e vem, e tenho demandas reprimidas. Anotaram? 3 tipos de demandas. Demandas novas, aquelas decorrentes do surgimento de novos atores políticos ou de novos problemas. Eu não falei de atores ainda, eu vou falar o que é ator, tá? O que é ator político. Vamos lá. Vamos para os atores políticos. Ator é um capítulo à parte. Vamos lá, pessoal. Atores políticos ou atores públicos. Antes de entrarmos em demandas. Atores políticos são aqueles que exercem funções públicas. Eles podem se dividir também em 2 grupos: políticos, burocratas e atores privados. É 2, não é 3, né? É 3. Eu li 3 e falei 2. Então os atores
os atores políticos ou os atores públicos, eles se dividem em políticos, burocratas e atores privados. E vocês vão identificar agora na prática quem são, de acordo com a política que nós estamos vendo aí, né, no nosso país aí. Olha só, o primeiro tipo são os políticos mesmo, propriamente dito, né? Aqueles que estão eleitos pelo sufrágio universal, pelo voto, etc e tal, cuja posição resulta de mandato do voto, né? Mandato eleitoral, né? Obtidos pelo voto popular, cuja atuação é condicionada pelo pertencer a partidos políticos, né? Hoje a gente teve uma notícia, foi ontem, né? Nós tivemos uma notícia estranha aí, né? O Deltan perdeu o mandato, né? Por conta do judiciário. Isso vai dar problema ainda, mas, né? Bom, mas não faz parte da nossa aula aqui não, mas são atores políticos, atores públicos, né? Decorrentes de mandato. Então essa é a primeira característica do ator político, tá? Decorrente de mandato. Aquele que tem mandato, número 1, classificação político. Número 2, burocratas. Quem são os burocratas? Ocupam cargos públicos de uma estrutura de carreira e sua atuação requer um conhecimento especializado, seja procedimentos burocráticos ou questões técnicas, né? Esse pessoal da burocracia, pessoal, quem que é o pessoal da burocracia? São funcionários públicos, delegado de polícia, juiz, magistrado, defensor público, são atores políticos, são atores públicos. Professor, mas como assim? Eu não entendi esses atores aí. O primeiro está claro, político é político, né? Agora o segundo, como que ele atua na polis? Qual a maneira dele atuar, dele influenciar na polis? Ora, pessoal, a defensoria recebe, né, um grande número de pessoas que necessitam de quê? De assistência jurídica, né? E eles influem, como é que fala? Formadores de opinião. Advogados são formadores de opinião. Nós aqui somos formadores de opinião. Os burocratas especializados em lei, né? Em justiça, né? Que tem um conhecimento especializado, seja de procedimentos burocráticos, burocracia, seja de questões técnicas, tecnocracia. Então, esses burocratas, eles também são atores políticos, né? Tranquilo? Depois eu volto nesse aqui. Por último, atores privados. Temos que entender atores para entender demandas. A entender atores, nós vamos falar de demandas. Entendendo demandas, nós voltamos para a construção da agenda pública. Olha só, atores privados são aqueles que não mantêm vínculo com o Estado, né? Não tem vínculo com o Estado e devem contar com recursos privados para fazer valer seus interesses. Velho da van. Que mais? Velho da van, tem tantos, né? Eu queria um de esquerda, só estou lembrando do velho da van. Aí tem vários. E devem contar com recursos privados para valer seus interesses. Exemplos de atores privados são os empresários organizados em suas entidades de classe. Ah, lembrei. Pessoal de ator privado, eu lembrei. É o próprio MST, né? O pessoal do MST, né? São atores privados, né? Tá? No movimento social privado, o MBL, Movimento Brasil Livre, que não é um partido político, são atores privados também, tá? Que não mantém vínculo com o Estado, não é? E através de recursos privados influenciam, não é? Influenciam os trabalhadores, as entidades de classe, os sindicatos, organizações não governamentais, associação de moradores, entre outros. Tranquilo? Então, entendido essas questões referente aos atores públicos, vamos voltar então aqui à questão da agenda e as demandas, né? Então entendi, professor. De primeira classe eu tenho os políticos propriamente dito. De segunda classe eu tenho os burocratas, que são os tecnocratas com burocratas, né, especializados em algum conhecimento e influenciadores. E por último, aqueles que se mantêm com os recursos próprios, né? E que influenciam também. Pessoal, dentre esses atores privados, nós temos também os artistas, tá? Não é? Que influenciam a sociedade através de shows, novelas, teatros e as opiniões que eles vivem emitindo aí, principalmente por conta de rede social. Atualmente tem isso, né? O pessoal entra e fala de determinada situação,
Aí vem um movimento que defende os negros, as mulheres, as crianças, e tem vários movimentos aí. Então isso são movimentos de atores, né, políticos, burocratas ou atores privados, mas todos dentro de uma atuação política. Agora vamos para as demandas. Qual o tipo de demandas que eu tenho dentro da nossa sociedade? Eu tenho vários tipos de demandas. Quais tipos de demandas eu tenho? Eu tenho a demanda, por exemplo, chamada de demanda recorrente. Eu vou pular aqui, eu vou passar para recorrente. Olha só, a demanda recorrente, você já deve até imaginar o que é uma demanda recorrente pelo próprio nome. São aquelas que materializam problemas não resolvidos ou mal resolvidos pelo sistema político, que sempre vai e volta, que estão sempre voltando, né, aparecendo no debate público, na agenda dos governantes. Elas vão, não são resolvidas, voltam, vão, não são resolvidas, voltam. Essa PL nova aí, 2630 de 2020, né, querendo regulamentar redes sociais, querendo regulamentar o que eu posso falar, o que eu não posso falar, querendo regulamentar a mídia de maneira geral. Isso é uma demanda recorrente, apesar de parecer nova, ela é recorrente. Por que ela é recorrente? Porque desde que estamos no sistema democrático de poder, desde 1985, se quer regulamentar essas falas. Só que antes não tinha mídia social, agora tem. Mas parece um problema novo, mas é uma demanda recorrente. Abortar ou não abortar é uma demanda recorrente, vai e volta. Eu sou contra, mas tem sempre alguém a favor que quer furar o discurso, quer fazer valer um direito, né, de abortar, do qual eu sou contra, mas essa pessoa é a favor, e aí surgem movimentos, surge um estado de coisas, vou voltar naquele conceito lá, estado de coisas que incomoda ou prejudica muitas pessoas. Muitas pessoas, não são todas as pessoas, não são 220 milhões de brasileiros, mas existem 10 milhões de brasileiros, que é muita gente, que está incomodado com essa questão, incomoda e prejudica muitas pessoas, durante um longo período, demanda recorrente, vai e volta, e prejudica muitas pessoas durante um período longo, né? Qual é o prejuízo aí que as abortistas alegam? Complicação no parto, uma gravidez indesejada, né? Até o final, elas alegam que não é uma pessoa que é só... Eu vi cada termo assim, né, que choca, né? Tipo um pedaço de carne, uma coisa, né? Um bicho, um nada, né? Elas falam isso, né? As abortistas falam isso aí, né? E aí, incomoda elas. Então esse é o prejuízo. Mas o maior prejuízo que elas alegam, que esses daí não passam porque são falácias, né? São narrativas falaciosas, né? Mas o maior é aquele que, quando chega na hora do parto, da gravidez, por um problema de saúde, ou por causa da clandestinidade do aborto, aí vem a morte, ou uma doença, ou alguma coisa mais grave nesse sentido. Aí sim tem um prejuízo. Aí, por conta deste prejuízo, vamos lá de novo, estado de coisas que incomoda e prejudica muitas pessoas durante um período, né? E esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades, as mortes, né, decorrentes dos abortos e etc e tal. Podemos dizer que temos um problema político por conta das mortes. Ou seja, o problema chegou à agenda pública. Temos que resolver. Quem vai resolver? O governo. Qual governo? O governo que estiver aí na situação, não na oposição. O governo da situação vai criar uma comissão, debates na sociedade, levar isso à televisão, às mídias sociais, promover diversos debates. Vocês percebem que é o que nós vemos na prática? É isso, pessoal, isso é política. Agora nós temos a compreensão disso de uma forma diferenciada por conta aqui do nosso conteúdo, né? E essa demanda recorrente, né, ela fura a agenda. Ela fura a agenda não, ela chega numa agenda, forma-se uma agenda, vamos fazer uma agenda, né, por conta de um problema recorrente para tentar resolver ou não. O problema é que o aborto ele vai e volta, bate, não é aprovado, aí volta, por isso que é recorrente. Entendeu? Oi? Como é que eu te respondo? Não, eu entendi a pergunta, né?
se é estilo uma CPI. A CPI, que é a Comissão Parlamentar de Investigação, uma CPI, pessoal, é uma investigação igual uma investigação policial, igualzinho um inquérito policial. É a mesma coisa de um inquérito policial, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma investigação feita pelos parlamentares, que são os deputados federais. A mista é Senado e deputados, né? Então eles abrem uma investigação, né? Investigação policial, é isso CPI, e para investigar um caso que em tese seria crime. Isto é CPI. É uma CPI que eu estou falando aqui? Não é CPI, não tem nada a ver com CPI. CPI é investigação de crimes direto no parlamento. Se for misto, é Senado e deputados, e se for CPI, é só deputados. Isso é CPI. Com o resultado da CPI, faz-se um relatório e vai para a Polícia Federal, apura crime ou não. Normalmente a CPI não tem nada em nada no nosso Brasil. Pode olhar para trás, quase nenhuma deu em nada. Quase todas não deu em nada, não é? Mas existe um bom relatório em cima disso que dá supedâneo para a polícia investigar, apurar se houve crime ou não. Isso é CPI. Agora, dentro do que nós estamos falando aqui... Oi? Como é classificado o que eu estou falando? Agenda pública, né? Agenda para construir uma ponte, agenda para fazer, para saber se eu vou comprar vacina ou não, agenda para saber se eu vou comprar insulina ou não, agenda para saber se eu vou reformar um prédio, agenda para saber se... Houve uma época, pessoal, eu não sei se está em discussão ainda, aqui no nosso Distrito Federal existem os imóveis destinado aos parlamentares, tá? Eu esqueci o nome disso, eu acho que é imóvel funcional, não esqueci o nome, quem souber aí, né? Mas assim, eu acho que é isso. Asa Norte, Asa Sul tem muito isso. Tem uns amigos lá, eu já até fui lá em alguns imóveis desse daí, é bem grande, bem bonito, né? O pessoal mora lá de graça, né? Tem reforma, tem tudo lá. Só que aí verificou-se um ano aí, acho que no governo do Hollenberg, verificou-se um ano aí que tinha muito imóvel sobrando, desgastando, e eles resolveram vender esses imóveis. Entra dinheiro em caixa, né? E resolve a questão de ter que ficar dando manutenção. E é um problema recorrente? Não. É uma demanda nova? É uma demanda... Vocês entendem? Essa é a questão. Mas tem um estado de coisas. Por quê? Porque você fica mantendo um imóvel durante muito tempo, vazio, né? Sem utilidade, vamos vender o prédio, né? Então, eu tenho um estado de coisas, certo? Depois eu vou falar do conceito de estado de coisas, né? Que é bem interessante, bem importante para a gente fechar bem essa questão. Então eu tenho um estado de coisas que eu tenho que resolver, né? É uma demanda que surge aí, né? No estado de coisas, olha só, que incomoda muitas pessoas durante um tempo, e aí chama a atenção de autoridades governamentais. Temos um problema político. Esse problema político cria uma agenda pública que chega no governo para ser resolvido. É isso a agenda pública. A agenda pública vai se criar um plano para a resolução desse problema. Estou dando um exemplo. Depois a gente vai trabalhar um exemplo melhor, né? Então é isso a agenda pública. Agora, dentre as demandas novas são aquelas decorrentes do surgimento de novos atores políticos ou de novos problemas. Quem são os novos atores políticos, pessoal? São atores que surgem a partir de novos problemas políticos. Aí eu fui lá e dei o conceito de atores, né? Atores políticos, atores burocratas e atores privados. Agora, os novos atores, eles estão ligados a novos problemas. Novo problema. Covid é um novo problema, certo? Eu tenho um novo problema. Então, novos atores que surgem a partir de novos problemas políticos, ou aqueles que existiam antes, mas eram desorganizados, e agora eles ressurgem como novos, que é o que eu acabei de falar dos prédios aí, da venda, né? E aí teve um plano de governo, houve uma agenda convocando esses imóveis e vendeu-se vários imóveis aqui em Brasília. Bom, então, exemplo, vamos por exemplo de novos atores, que não é tão novo assim o exemplo, tá? Porque a doutrina aqui é desatualizada. Bancada evangélica. Por que eu falo que não é tão novo? Porque a bancada evangélica já deixou de ser nova por conta de que todo o governo passado, não é? Ela tinha como sustentação, tinha como principais apoiadores, né?
uma direita, né, que se diz direita, que no Brasil não tem uma direita, né, pessoal? É centro-esquerda, centro-direita, né? Quem manda é o centro, e é tudo muito socialista, não tem nada muito de direita não, né? Mas vamos entender que é um pensamento de direita. Então, sendo um pensamento de direita, obviamente que o pessoal da direita se apoia em ideias conservadoras e cristãs, tá? Aqui no nosso país. Os Estados Unidos também é assim, né? Outros lugares não são assim, mas sempre existe um cunho religioso na direita. Na extrema direita, aí não tem essa, né? Aí lá a coisa não pode brincar não, né? Como tem uns países, né, islâmicos lá, né? Extrema direita, né? Manda matar se você aparecer com a camisa colorida, por exemplo, né? Achando que é homossexual, homoafetivo, né? Mata na hora, não tem conversa não, tem julgamento não, mata na hora. Matou, acabou, tá tudo certo, faz parte da política local, né? É errado? Não, é o local, né? Errado seria aqui seria errado, lá não, lá é o normal. Então vamos lá, pessoal. Então, demandas novas, né, exigem novos atores. Então a bancada evangélica do Congresso Nacional, ela tem essa peculiaridade de, embora seja um pensamento antigo, né, mas ela vem como uma novidade aí dentro desse governo passado aí. Agora acabou isso, né? Agora nós voltamos, né, ao centro-esquerda, né, e sem a questão conservadora cristã, tá? Então, outro problema novo que eu vou comentar aqui da doutrina, mas não é um problema novo. Quer dizer, um problema novo, vai, Covid-19, problema novo. Atores, qual o ator novo que eu posso trazer para exemplificar essa questão da Covid? A OMS. Professor, mas não é antigo? É antigo, mas você ouvia falar? Não. Era do teu dia a dia? Não. Era do seu cotidiano? Não. Então a OMS é um ator novo, dentro de um problema novo, que faz parte de uma realidade nova, né? Onde surge um estado de coisas que incomoda ou prejudica muitas pessoas durante esse período, esse tempo, e esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades governamentais. Temos aí um problema político, cria-se uma agenda pública para resolver o problema da Covid, é isso, agenda pública. Atores novos, OMS, aquele cara que eu esqueci lá, o presidente da... Esse, é um nome difícil, né? O Tedros, né? Que da OMS. Quem mais? Atores dessa época aí. Tem vários, né, pessoal? Aí vocês vão falar assim, o Dória, ele não é governador? Ele é, mas ele é um ator que ele traz isso, ele traz o estado de coisas, ele chama atenção, ele traz o problema e também é o problema, né? Vamos dizer assim. E aí cria-se uma agenda para se resolver, e se resolve com as vacinas, né? E outras medidas mais, né? Máscaras, isolamento. Teve várias medidas dentro de uma agenda que foi formada para se resolver a questão do estado de coisas, né? Demandas decorrentes, já falei, né? Aborto vai e volta e não se resolve porque fica na mesma situação, né? Vem e volta e para e volta lá para o final da fila. Agora, por último, pessoal, demandas reprimidas. Nem é nova, nem é recorrente, nem entra na agenda, nem vai e volta na agenda. Sabe aquela que vem, é recusada e volta, tipo o aborto? A reprimida nem é nova, nem está no vai e vem. A reprimida, ela é reprimida. Aí que tem um detalhe interessante, tá, pessoal? Que é importante entendermos da demanda reprimida. São aquelas que não conseguem penetrar, chegar ao sistema político. Professor, mas tem isso? O sistema político não é obrigado a receber todas as demandas? Não. Por conta de quê? Eu falei lá no início, por conta das decisões. Eu tenho uma hierarquia que depende de quê? De prioridades e de recursos. Eu tenho prioridades e tenho recursos. Se eu não tenho recursos e as minhas prioridades estão sendo já atendidas de acordo com os meus recursos, o que sobra? Não sobra para ver o que não é prioridade e o que eu não tenho recursos. Oi? Existem crimes que são cometidos que não são penalizados. A história da questão, a questão criminal, né?
criminalizar uma determinada conduta ou descriminalizar uma determinada conduta, né? Ela surge de um estado de coisas quando incomoda, ou quando deixa de incomodar. O tráfico incomoda? Vamos criminalizar, já está criminalizado. O tráfico não incomoda? Vamos descriminalizar o tráfico e ele vai deixar de ser crime. Mas isso é uma demanda recorrente. Discute-se, mas não se resolve. A questão do tráfico, né? Mas aí parte de uma situação que eu vejo que talvez... Não, lavagem de dinheiro sempre vai ser crime, né? E é crime. Hã? Foi ele ou foi o que você falou? Criminalizaram o ato de colocar um palito dentro do nariz do filho por causa de uma coisa que aconteceu, entendeu? Não falei disso não, mas analisando isso daí, pessoal, eu acho que tanto faz se você coloca um palito, coloca um revólver, coloca uma faca, coloca um gilete, né? O crime está no fato da lesão, né? E lesão já está no Código Penal, né? Não, mas eu acho. Que ele falou, eu não lembro. É no seu riscos. É um crime. Eu entendi, mas essa lei eu não conheço, desconheço essa lei. É muito específico, né? É muito específico. Porque, pessoal, toda mudança na sociedade decorre de um estado de coisas. O estado de coisas tem que incomodar muitas pessoas. Um palito dentro do nariz, eu acho que é algo isolado em 220 milhões de pessoas, né, isso falando de Brasil, isso falando de mundo então, né, eu acho que a espécie aí, ela suplanta, ela supera o geral, e o geral é a lesão, então já está previsto no Código Penal, né, é igual a história do feminicídio, né, pessoal, chegou-se ao feminicídio de uma forma meio, né, por conta de um estado de coisas. Porque matar é matar, tanto faz se eu mato homem, mulher, gay, amarelo, vermelho, azul. Matar é matar, homicídio é homicídio. Não é o homicídio do homicídio, não é o homicídio. Aí criam-se a figura do feminicídio. E aí? Esse feminicídio é mais coerente, muito narrativa. Exatamente, uma narrativa, perfeito. De homens e mulheres que são assassinados. A proporção de homens é muito maior do que de mulheres, muito maior. Exatamente, olha só, feminicídio, você liga a televisão, feminicídio, você desliga a televisão, feminicídio, você liga o rádio, feminicídio não, desculpa, matar mulheres, aí cria-se um agravante dentro do crime de homicídio 121 do Código Penal, por conta de que se matar na condição de mulher, porque ela era mulher e eu matei ela porque ela era mulher, porque se fosse homem, 12 a 30, mas como é mulher, 12 a 30, mais um agravante de feminicídio, salvo engano, parágrafo 9, não me recordo, né? Aí eu agravo a pena porque ela era mulher, mas aí você vai para o júri e você verifica que a coisa toda decorre de um relacionamento, mas aí, vocês entendem? É o feminicídio, né? Mas aí, eu particularmente, eu sou contra essa terminologia, mas do ponto de vista da teoria política que nós estamos vendo aqui, está correto. Por que está correto? Embora seja uma narrativa, né? Eu estou aqui, está corretíssimo, né? É uma narrativa que... Olha lá, vamos ao conceito. Qual é a narrativa? Um estado de coisas que incomoda e prejudica muitas pessoas durante um longo período de tempo. É de manhã, de tarde, de noite, você ouve essa narrativa toda hora, pessoal. Aí esse estado de coisas tem que ser resolvido. Como que eles resolvem? Cria uma lei, incorpora para endossar a narrativa. Fechou. Até mesmo porque a palavra homicídio não decorre de homem, né? Decorre do homo, né? Homo sapiens, né? Que vem do Homo erectus, e aí é outra história, não tem nada a ver. Se eu vou estudar a ciência para fazer lei, eu não faço lei, né? Direitos humanos. O feminicídio, ele existe quando entre o homem e a mulher ocorre um homicídio, né? E aí, deste homicídio havia um relacionamento, e deste relacionamento
ele matou ela porque ela era a mulher dele, porque ela... Sabe aquelas situações que envolvem a Maria da Penha, que envolve a posse, que envolve a humilhação, que envolve a agressão contra a mulher? Aí se cria o estado de feminicídio, aí tem-se um agravante, é isso, né? Mas isso aí em júri, normalmente, né, não se consegue derrubar. Por quê? Porque quem está julgando é o júri leigo, é o júri emotivo que não entende de leis. Aí ele sempre vota a favor do feminicídio, não interessa, sempre vota sim para essa agravante. Aí dá essa agravante. Pode não dar nenhuma, mas essa dá. Aí dá 12 no mínimo 12 de pena, mais as outras. É óbvio que a gente é contra o homicídio e o feminicídio, mas do ponto de vista técnico, o estado de coisas que me leva a fazer essa alteração na lei, essa modificação, um problema novo, com atores novos, da pauta feminista, da pauta de atores burocráticos ou atores privados, atores públicos, políticos não, atores privados. Professor, mas quem mudou foi aquela, esqueci o nome dela, daqui de Brasília. Eu até gosto dela, cara, apesar de ser contra, né? Tudo que ela faz. Do PT, cara. Como é que é? Esqueci o nome dela. É uma feminista ela, esqueci o nome dela, vou lembrar. Que voltou nessa pauta aí do feminicídio aí. Érica Concaio. Essa mesmo. Eu gosto muito dela, conheço ela pessoalmente, né? Gosto dela, mas assim, ideologicamente não bate, né? Mas é só isso também. Então é isso aí, pessoal, tá? A questão das demandas, né? Novas, tá? Agora, estávamos falando de demandas reprimidas. Então, as reprimidas são aquelas que não conseguem penetrar e chegar ao sistema político. São barradas, tendo o seu processo decisório trancado. Vamos dar exemplo, já. Não entram na pauta da ação, pois ameaçam fortes interesses ou contrariam código de valores estabelecidos. O que é um código de valores estabelecido? Retirar trechos da Bíblia. Vocês ouviram isso? Alguém já ouviu isso aí, pessoal? Tá tendo essa discussão aí. PL 2630/020 está discutindo trecho da Bíblia. Quem levantou essa questão? Deltan Dallagnol. Olha o que aconteceu com ele. Ontem ele perdeu o mandato. Agora o próximo passo qual que é? Vão meter ele na cadeia. Depois o Moro mete na cadeia também. E aí vão fazer o quê? Cortes na Bíblia. Quais são os cortes que vão fazer na Bíblia? Vocês sabem? Aqueles que estão lá em Coríntios, aqueles que estão lá em Levíticos, que falam sobre, principalmente, que aqueles que falam de costumes, né? Vocês sabem quais são os costumes, a gente vai falar aqui, né, para não criar polêmica. Demandas reprimidas, essas não chegam. Entendeu, né? Então, não entra em pauta isso aí, pessoal. Então, olha só, esse tipo de problema que contraria códigos de valores, eles não entram em discussão, né? O que não entra em discussão? Não vai se discutir, não entra, essa demanda é reprimida, essa da Bíblia. Eles estão tentando trazer isso há muitos anos, talvez agora consigam, mas eles estão tentando trazer a discussão, estão tentando a votação, estão tentando reprimir discussão de trechos religiosos de determinados assuntos, mas não se consegue, porque é uma demanda reprimida. Ela não vira uma agenda pública nunca virou. Talvez vire, mas não virou. Talvez surja, mas não surgiu. É sempre trancado essa demanda. É uma demanda reprimida. Anotaram que é demanda reprimida? Compreenderam? Posso falar de alguma outra? Eu lembrei dessa religiosa. Qual mais que eu tenho aí, pessoal? Alguém poderia ter mais algum exemplo aí? Então as demandas reprimidas, elas existem, elas se discutem, mas elas não viram uma agenda política, porque a bancada evangélica não deixa, porque a bancada conservadora não deixa, porque o Silas Malafaia vai lá e mete a boca, né? Direitos sexuais da criança, não já discutiu isso. Discutiu? Está discutindo direitos sexuais Olha das crianças. que coisa, né? Mas ainda é uma demanda reprimida, não vira uma agenda pública. Pode até ser uma agenda esquerdista da pauta internacional, dos globalistas, etc. Mas ainda no nosso Estado brasileiro, porque o povo aqui foi todo doutrinado para o lado cristão. E aí o que acontece? Como nós temos toda uma doutrinação para o lado cristão, a meu ver positivo, né? Por conta da moral, da ética e tal, a meu ver positivo, por conta disso, dificilmente essas doutrinas, por mais que a gente veja aí na cara, né? Você liga num determinado canal de televisão hoje, só se fala disso, né?
Na novela, no jornal já se fala disso. Mas é um estado de coisas de uma demanda reprimida que nunca penetrou o sistema político. Entra mais barra, não vira uma agenda pública, não vira agenda, não vai nem para votação. Tranquilo, pessoal, isso é agenda, isso é uma demanda reprimida, tranquilo? Estado de coisas, voltando a falar do estado de coisas, ocorre quando uma situação persiste durante muito tempo, incomodando as pessoas ou grupos sociais, gerando insatisfação, sem, entretanto, conseguir mobilizar autoridades governamentais, não chegando a constituir um item na agenda governamental. Já viram o conceito do estado de coisas? Né? O estado de coisas é esse que o doutor acabou de falar aqui, né? Ela mobiliza um governo, né? Mobiliza um líder mundial, né? Num determinado debate, mas não significa dizer, né, que apesar dessa mobilização, esse estado de coisas vai virar uma agenda pública. A agenda pública é a política implementada na prática para se resolver o estado de coisas, né, que decorre destes problemas, né? Vamos definir agora a origem do estado de coisas, pessoal, né? Vamos definir agora a origem do estado de coisas. Olha só, em geral, são 3 formas que o estado de coisas se transforma num problema político, tá? 3 formas para o estado de coisas virar um problema político. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Agora vem a chave da compreensão do estado de coisas. Número 1, crise ou catástrofe. Estado de coisas, número 1, crise ou catástrofe. Vou melhorar o título, né? Origem do estado de coisas. Número 1, crise ou catástrofe. E aí eu vou explicar o que é. Origem número 2, né? De estado de coisas. Mobilização dos atores sociais. E origem número 3 do estado de coisas, oportunidade política. Então vamos lá, três origens do estado de coisas. Aí tá fácil, né? Tá fácil, pela própria etimologia, pela forma que nós vemos aí, né? Tá fácil, né? Vamos trabalhar a agenda amanhã, como que ela se processa, né? Hoje eu vou dar essas bases aí, vamos trabalhar amanhã, tá? Porque ela é bem complexa, na verdade. Parece simples, né? Faz uma agenda, pai, agora tem uma agenda, e aí? Aí eu vou explicar o que é a agenda na prática, como resolve, né? Eu falo, pô, então é assim, como que eu construo uma ponte? Como que eu compro as vacinas? Como que eu compro a insulina, né? Para voltar a insulina agora em maio, né? Que vai chegar só no final de junho, e que nem é a insulina que eu estava usando, é uma outra, que não se sabe de onde que é, que nem é aprovada pela Anvisa, é o que falaram. Não tem esse problema aí. Por que isso? Estudar amanhã na agenda, tá? Agenda na prática. Antes da agenda, esses conceitos todos que nós estamos vendo aqui agora, né? Que vai dar para fechar agora completinho aí essas bases da agenda pública. Mas olha só, então a origem, né, do estado de coisas surge em primeiro momento, uma crise ou catástrofe. Eu dava esses exemplos há 5 anos atrás, o mundo era melhor, né? Eu vou dar esse exemplo agora de novo, porque eu lembrei agora. Eu falei, pô, cara, eu nem lembrava disso, mas tô lembrando. Lembra os alagamentos lá de Itaipava? Vocês lembram disso, pessoal? Chovia final do ano, descia um barreiro e alagou toda a cidade. Acho que é Itaipava mesmo, né? Olha o problema que a gente tinha, né? Grave, mas era um problema, né? Hoje os problemas são, né, infinitamente piores, né? Mas era um problema. Então vocês percebem que desse soterramento, desse alagamento, barragem de Brumadinho, né? Essa outra que teve aí de detritos aí que caiu no rio, né? Então, questões de óleo, né? No mar, né? Tudo isso são que? Catástrofes. Uma catástrofe, né?
Da catástrofe surge um estado de coisas que eu tenho que ajudar a população, eu tenho que verificar, eu tenho que socorrer as vítimas, eu tenho que fornecer medicamentos, eu tenho que levar recursos, dinheiro, né, para atender questões emergenciais do resgate das vítimas, mandar tropas do exército, mandar veículos, mandar resgates, suprimentos, alimentos, medicação, tentar fornecer energia de alguma maneira, geradores de energia elétrica. Percebe, pessoal, como é que funciona a coisa? Na prática eu estou resolvendo um estado de coisas. Deixa eu voltar lá no estado de coisas, né? Eu estou resolvendo um estado de coisas. Na prática, né, o estado de coisas incomoda ou prejudica muitas pessoas durante um período de tempo. Quando esse estado de coisas começa a chamar a atenção das autoridades, houve uma catástrofe, né? Podemos dizer que temos um problema político. Esse problema político deve se formar uma agenda pública para resolver o problema político. Eu tenho que resolver. Como que eu resolvo? Então, a origem do estado de coisas, tá? A primeira origem são as catástrofes. Com catástrofes, automaticamente surge um estado de coisas que o poder político, né, tem que resolver um problema político através de uma agenda pública. E eu faço agenda para resolver. Por enquanto, eu estou só no emergencial, nem fiz agenda. Vamos fazer agenda a aula de amanhã. Aula só de como montar agenda e trabalhar no problema político que surge do estado de coisas. Qual a origem desse estado que eu estou falando? Catástrofe ou crise. Então, temos aí uma catástrofe, ok? Crise, vamos falar de crise. O que é uma crise, pessoal? Alguém tem alguma ideia aí? É fácil, né? O que nós estamos vivendo atualmente é uma crise, né? Crise dos combustíveis, né? Crise dos combustíveis. O governo atual, o governo Lula, né, saiu aí da paridade internacional novamente, como foi feito lá em 2013, salvo engano, 13, 14, obrigado, né, Laurice? Então saiu novamente da paridade, controla artificialmente. A gasolina vai ser X, para baixo, né, lógico. Por que isso? Porque isso causa uma deflação. Isso acelera o crescimento porque todo mundo abastece com menos dinheiro, movimenta a economia, todo mundo fica feliz, a coisa funciona. Isso dá um respaldo para o Banco Central, que o governo não tem autonomia, tinha, mas não tem mais, para o Banco Central automaticamente baixar juros. Aí o que acontece? Melhora o crédito para comprar carro, está tudo parado aí, ninguém compra carro. Vamos comprar carro, vamos comprar imóveis. A economia volta, tudo volta, a economia funciona, uma beleza. O combustível baixo é isso, controlando artificialmente os valores dos combustíveis, por conta de uma crise. Pessoal, essa crise, ela é antiga, né? Por quê? Por conta dessa questão da paridade, agora a questão do governo ter minoria, do governo não conseguir fazer uma política sem ter que sem tomar lá da cá, né? O governo se desesperou e falou, não, quebra esse negócio de paridade, vamos controlar aqui. E as outras questões via decreto. Vocês sabem o que é decreto, né, doutor e doutor? Já aprenderam o que é decreto? Decreto é filhote da ditadura. Quem governa por decreto é ditador, não é? Não precisa do Congresso, não precisa do Judiciário. Eu decreto e acabou, eu decreto e acabou, eu decreto. O Executivo decreta. Executivo tem que fazer leis? Não. Legislativo faz leis, Judiciário aplica leis, Executivo governa. Governa como? Governa aplicando leis e administrando, não é para fazer leis. Quando o Executivo decreta, ele usurpa uma função que não é dele. Ele decreta, ele autogoverna. Autocracia não é democracia, é autocracia. Portanto, está respondendo a questão do decreto. O decreto é filhote da ditadura. Aliás, quando se acaba com a democracia, a primeira coisa que se faz é ato institucional número 1, 2, 3, através de decretos, né? São isso os decretos. Então, olha só, na crise que nós estamos tendo aí do combustível, né? Então, o governo decreta, tira a questão da paridade, joga aí, né, em um decreto, autorregulamentando essa questão e resolve a questão
Porque existiu uma crise, por conta de um estado de coisas decorrente de quê? Recessão, inflação e tudo que afetava a economia mais foi resolvido. Maravilha, louvável, né? Louvável, por conta de um estado de coisas, né? Uma situação persistente, durante muito tempo incomodando muitas pessoas. Desde o outro governo incomodava muito. O outro governo vinha tentando resolver também. O outro governo tomou outras atitudes, né? Cortando impostos federais, estaduais, né? Mas o governo novo trouxe tudo, desfez tudo que o outro fez, aí voltou o problema. Pior do que era. E aí teve que decretar agora para resolver, né? O problema da crise, o estado de coisas resolvendo a crise. Então, pessoal, primeira origem do estado de coisas: crise ou catástrofe. Citei 2 exemplos, né? Itaipava, né, que teve lá o problema lá do Rio de Janeiro, dos alagamentos, né, Brumadinho, né? E agora eu estou falando de uma crise, ok? Então são origens do estado de coisas. Surge um problema político, surge uma agenda que tem que resolver o problema. Amanhã nós vamos ver a agenda na prática. Estou falando que a agenda é que resolve o problema. Número 2, segunda origem de estado de coisas: mobilização dos atores sociais. O que é essa mobilização? Pessoal, o que é a mobilização social? Ocorre geralmente por meio de movimentos sociais que se constituem em função de alguma demanda por direitos ou serviços, e eles recorrem ao Estado para a resolução de seus problemas. Então, os atores sociais, atores da Rede Globo, não é? Atores sociais, atores do MBL, atores de uma ONG, né? Uma ONG indigenista. Agora inventaram esse termo indigenista, né? Bacana isso aí, né? Tem que ser bonito o nome, né? O mais difícil para arrumar o dinheiro é ter um nome bonito. Tem que ter um nome bonito, senão não arruma dinheiro. Indigenista. Então tem a ONG dos indigenistas que vão brigar pelo direito dos indígenas. É isso, né? Então são atores sociais, né? Brigando aí, né? Dentro. Então, pessoal, primeiro momento que surge o estado de coisas: crise ou, né? Uma crise ou como é que eu digo? Uma crise ou uma catástrofe, né? Aqui nesse segundo momento, né, através de mobilização de atores sociais. Então essa mobilização de atores sociais decorre destes movimentos sociais. Então vamos lá. Pessoal, não estou criticando nenhum movimento aqui, tá? Antes que alguém fale alguma coisa nesse sentido, ou pense, tá? Não é isso, tá? Eu estou trazendo em pauta, em voga, trazendo a discussão aqui do que nós vemos aí diariamente. Então temos o movimento dos negros, né? Eu tenho o movimento LGBT, eu tenho o movimento das mulheres feministas, eu tenho o movimento das abortistas, eu tenho o movimento do pessoal da maconha, né? Olha só, a questão da maconha, pessoal, sabe o que eu estive pensando outro dia aqui? E eu vi um estudo, e eu vi um grupo debatendo isso, o pessoal fala assim: poxa, o pessoal quer liberar a maconha a pretexto do canabidiol, né, para uso medicinal. Mas existem outros tratamentos para a mesma doença que não precisam da maconha. Então talvez isso seja só um argumento para liberação, para o uso recreativo, já que a discussão sempre está assim, ó, vamos liberar para uso medicinal, mas por que não se falar do uso recreativo? Vamos liberar para um motivo, mas vamos falar do outro, porque falar não ofende. Tem esse discurso de fundo, né? É tipo assim: eu não fumo maconha, mas eu como bolo de maconha, porque o bolo não é proibido. A maconha é fumar, não, mas comer bolo de maconha, chá de zete. Quem já ouviu falar de chá de zete? Só que é das antigas aí, né? Vai ser chá de zete. Eu vou lá? Zete era o goleiro da seleção brasileira. Foi jogar, e ele, ó, tomando um chazinho de cocaína, né? Tomou um gol aqui? Não, o jogo foi tão bom que ele parou e tomou um chá, né? E não teve nada, ele ficou fora do gol tomando chá, né? E a galera começou a tomar chá de zete. Chá de cocaína. Ele foi, né, divertido e tal, mas chá não é cocaína, e beleza. Deixa eu pra lá. Então, pessoal, é isso aí, né? Chá de zete. Isso é só para quem é das antigas. Vamos lá. Então, mobilização de atores sociais, eles se mobilizam e aí surge um estado de coisas a serem resolvidos ou não, né?
Desse estado de coisas pode virar um problema político ou não, pode se virar uma agenda ou não. E terceiro e último, para nós encerrarmos, oportunidade política. Ah, professor, o que é isso? Oportunidade política. Você falou de crise ou catástrofe, você falou de mobilização de atores sociais e agora oportunidade política. Desta oportunidade política surge o estado de coisas. E aí? Oportunidade política. Temos aí o nosso governador Ibanez, né? Aqui do Distrito Federal. Que incrível que pareça, todo mundo gosta dele, né? Tem um ou outro que não gosta, mas é raro. E ninguém sabe por que todo mundo gosta de Ibanez, né? Mas o pessoal gosta dele. Sei lá. Né? Ele está aí, no Ibanez, né? Está aí. Foi afastado, está de volta. Tinha 1% no início das eleições, quando ninguém conhecia ele, ganhou com quase unanimidade, foi reeleito sem muito, né? Está aí, né? Está aí ele aí. Agora, olha só que interessante, né? O Ibanez, ele teve a oportunidade política, ele tem a oportunidade política, independente de qualquer situação, de resolver várias questões. E aí ele vai e pode falar assim, pô, o que eu entendo como um estado de coisas que incomoda há muito tempo a população aqui no Distrito Federal é a questão das escrituras. Então está se regularizando muitos imóveis no Distrito Federal. É o que se ouve, é uma questão. Ponto. Questão de Águas Claras. Está se dando uma atençãozinha, ainda que, né, mais ou menos, mas é um estado de coisas que incomoda, não incomoda? Águas Claras choveu. Não é Águas Claras, desculpa, eu confundi o termo, Vicente Pires, tá? A região administrativa de Vicente Pires ali, né? Águas Claras à esquerda, Vicente Pires à direita, sentido Taguatinga, né? Entre o plano piloto e Taguatinga, para quem não conhece o Distrito Federal, né? Então o que acontece? Então ali eu tenho ali a região administrativa que choveu, não passa carro, não passa nada, é um estado de coisas que incomoda há muito tempo. E aí? Não deveria se resolver essa questão? Aí vem o governo, através de uma oportunidade política, porque é um estado de coisas recorrente, está ali, ó, pessoal, está ali. Aí ele vem e resolve. Não resolveu ainda, tá? Mas vem e resolve numa oportunidade política. É só isso. O estado de coisas existe e ele, numa oportunidade política, sendo o governo, vai lá e resolve. Porque existe, cria-se uma agenda para resolver. Agora vamos ao que mais chama atenção no governo atual. No governo Hollenberg foi a ligação cara, esqueci o nome ali, que fica ali o Jaburu, né? A ligação ali, mas não é no Jaburu não, era a saída da Zanorte até chegar em Planaltina, Sobradinho, que duplicaram aquelas vias ali. Aquilo ali foi o marco do Hollenberg, na minha opinião, tá? Em termos de obra, um estado de coisas que vinha ali, recorrente, aí foi iniciada a obra ali e finalizou a obra no Ibanez, finalizou nele, mas é do Hollenberg, a gente sabe. Agora do Hollenberg, que iniciou a obra do viaduto de Taguatinga e vai finalizar no Ibanez. Ah não, iniciou no Ibanez. Então são os marcos, né, de grandes obras, numa oportunidade política, pessoal. Tranquilo? Não precisou, né, de atores sociais. Não houve crise, nem houve catástrofe. Vocês perceberam? Nem crise, nem catástrofe, nem mobilização de atores sociais. Mas numa oportunidade política, esses políticos resolveram agir por conta da oportunidade política, resolvendo um estado de coisas que traziam problemas políticos, portanto, né, resolvidos através de uma oportunidade política. Portanto, doutores e doutoras, olha só que interessante, né? Na aula de hoje, nós falamos, né, sobre 3 planos de política: plano constitucional, atividade política plano de atividade política e plano da política pública, né? É o plano principal da atuação, do agir. No plano constitucional é o plano da formação do Estado, onde está a Constituição, né? A esfera política constitucional é o primeiro plano. O segundo plano é o da atividade dos partidos políticos, da eleição, das agremiações, dos sindicatos, da formação dos políticos. E o terceiro plano está o povo ali, né? Nas demandas, nos pedidos, no problema político. E aí que está a agenda pública no plano das políticas, né? Falamos disso inicialmente. Falamos do que é decisão política,
que exigem atores políticos e hierarquia e recursos, né? Falamos de política pública, não é? E falamos também do que é a agenda e como ela surge e para que serve. Mas vamos falar exatamente de como funciona uma agenda na próxima aula, a aula de amanhã, vamos falar como funciona a agenda, desde o início, tá? Como constrói, como eu capto recursos, como eu opero essa agenda, a gente vai falar disso amanhã, né? Na prática, é uma agenda pública. Quem trabalha em órgão governamental vai ter uma clareza disso, né? Ou já tem uma clareza, vai só lembrar, falar, realmente a gente trabalha assim, decorrente disto, que é um estado de coisas, né? Quem trabalha em órgãos governamentais vai entender isso aí dessa forma, né? Então demos o conceito de estado de coisas hoje, de diversas maneiras, falamos de novos atores, falamos de demandas novas, recorrentes e demandas reprimidas. Falamos do estado de coisas, né, o conceito, né? E que mais? E por último, a origem do estado de coisas. Qual é a origem do estado de coisas, pessoal? 3 origens: crise ou catástrofe, né? Atores sociais e, por último, oportunidade política. Tranquilo? Alguma dúvida? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, amanhã nós vamos trabalhar aí a construção da agenda, falar como ela funciona na prática, né? Captação de recursos, eu faço a agenda, eu monto um plano. Provavelmente a gente vai fazer o exemplo que eu dei nos cursos anteriores. Provavelmente a gente fala de refinaria. Nosso país não tem uma refinaria, né? A refinaria que tinha, né? Como é que o pessoal chamava a outra refinaria? A que foi vendida, de Pasadena? Pasadena, né? E foi vendida, né? Ou foi desativada? Né? Pois é. Então nós vamos falar disso daí, né? De um estado de coisas onde temos um problema. Qual é o nosso problema atual, pessoal, em relação ao combustível? Nós temos petróleo, nós temos o óleo grosso, mas não é refinado, tem que trazer de fora. Então eu mando num preço barato e pago no preço caro, dolarizado, refinado, porque eu não tenho refinaria. Estado de coisas. Isso não é um estado de coisas? Não é um problema recorrente que não se resolve? Vamos resolver isso. Agenda pública, aula de amanhã, como resolver isso através de uma agenda pública. O Estado fura o bloqueio, chega no sistema político, que é um problema político. Vamos montar uma agenda pública para resolver esse problema político na aula de amanhã, com 6 passos, tá? E eu vou explicar um por um da agenda pública para nós montarmos a nossa refinaria. Forte abraço a todos, até a próxima.